lição da semana, ela vem falando da batalha e a vitória. Acho que a primeira coisa da lição, acho que eu vou fugir da lição. Ah, não. De novo, não. Como assim? Não, fugir da lição daqui. Não, eu tô quieta. É minha mãe tá conversando com meu filho. Não. Pô, mas a Onde voz começou é idêntica. Então, a gente vai falar de uma batalha essa semana e o interessante é ver onde que começou. Então, assim, quando a gente vê Gênesis 1, a gente vai ver que Deus começou a criar o mundo. Aí daí a pouco, depois que tudo estava pronto, que ele providenciou tudo para o mundo, então ele falou, vamos criar o homem. O homem foi feito por último, depois de tudo que ele criou, praticamente, e ele criou o homem. O que significa isso? Homem é a obra-prima da criação. Deus deixou por último, quando tinha tudo perfeito, e ele falou, e quando terminou, criou o ser humano, ele falou, eis que tudo é muito bom. Eu não sei, deixa eu ver, Cristiano, eu, quase todo mundo, sei lá, Câmara, tem gente aí que é avó, quem tem, quase todos têm filhos. Eu acredito que todos temos filhos, acho que vai entender os sentimentos. O que você acha se alguém faz alguma coisa com você, pode ficar chateado. E o que você acha se alguém faz alguma coisa com teu filho? Seu filho pode estar errado, mas você não vai aceitar que alguém vai fazer alguma maldade com ele. É aquela história, né, Gabriel? Que assim, mexe comigo, mas não mexe com ele. Faz comigo, mas não faz com meu filho, né? Então, assim, por isso que eu estou falando. Então, ali, quando Deus criou o homem, ele criou e são filho, obra-prima das minhas mãos. E aí, o que acontece? O conflito começou no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra os anjos e expulsou o inimigo e os anjos maus do céu. Então, ali começou o conflito. Aí não precisa voltar no conflito, dizer o que foi o conflito. E o que ele foi fazer? Se ele já se sentiu derrotado e expulso do céu, o inimigo de Deus, o que ele podia fazer? Ele queria atingir a parte principal que pudesse atingir a Deus. Então ele pegou e falou o seguinte, vou fazer de tudo para o quê? Destruir os filhos de Deus, a criatura dele. Então, ele faz de tudo, até hoje, para que destrua. Vou dizer que o inimigo, será que teria raiva de mim? De uma pessoa, de um humano? Eu acredito que ele é mais para atingir a Deus do que para atingir a mim, como humano. Eu acredito nisso. Que Deus, Satanás, que a intenção dele principal é atingir a Deus. É verdade, Gabriel. Destrói o ser humano porque ele quer atingir a Deus. Exatamente, Gabriel. Eu concordo com você, porque o ódio de Satanás, né, é contra Jesus. O ódio que ele tem no coração é contra Cristo. E para atingir a Cristo, como ele não pode atingi-lo diretamente, né, porque em todas as vezes que ele que houve um conflito direto entre ele, entre Satanás e Cristo, ele foi derrotado. Então, qual a melhor forma dele tentar atingir o coração de Cristo? É exatamente isso que você falou. É atingir o filho de Deus, ou os filhos de Deus, aquilo que... A criatura, né? Aquilo que foi de mais belo que Deus criou, que foi o ser humano, né? Então, aí acaba esse ódio dele contra Cristo, como ele não pode atingi-lo, ele transfere esse ódio para a raça humana. Então, porque ele destruindo a raça humana, é como se ele tivesse a todo momento dando
abrindo uma ferida no coração de Deus, né? Uhum. Então, é isso mesmo. Então, o que acontece? Por isso que a gente vê tanta coisa ruim no mundo, está ali no texto de quinta-feira. Por isso que estou indo lá do fim, depois eu já volto já. Então, olha aí. Às vezes olhamos ao redor e só vemos coisas ruins. Essa semana o que deu foi coisa ruim. A gente pode ver, e não foi aqui para mim. E não foi no Niterói, não foi no Brasil, foi no mundo. A gente pode ver que coisas ruins no mundo, assim, que é de mal a pior, a gente vê que o mundo vai. Então a gente vê que tudo que vemos de ruim, violência, imoralidade, corrupção, doença, está lá o texto na quinta-feira. Doenças surgem em todos os lugares. O inimigo não é feito de carne e sangue, que está aqui que a gente pode ver. Ele ataca-nos brutalmente de todas as formas, mas não importa a dificuldade nas batalhas que temos que travar. Jesus luta por nós e permanece como nosso príncipe e sumo sacerdote no santuário celestial. Por quê? Tá exatamente. Por mim mesmo, eu já estou derrotado. Se eu for lutar como ser humano, eu já estou derrotado. Porque o inimigo é forte, a luta do mal é muito grande em relação a mim como pessoa. Mas quando eu ver Romanos 8:37, lá em Romanos ele vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Lá em Romanos 8:31 em diante. Por quê? Porque a gente só tem um a confiar, é em Deus. Porque ele já venceu o inimigo. Então eu tenho que usar quem tem condições. O único que teve condições de derrotar o inimigo foi Jesus da cruz. Então ele vai derrotar. E assim, a gente tem que usar, se a guerra não é física, mas é uma guerra espiritual, não adianta a gente usar armas físicas. É isso. Ou, tem que usar as mesmas armas. ou reações físicas. A gente tem que usar armas espirituais, que foi o que a Daniel usou, exatamente. A oração e o jejum. E o que está... Já vou deixar você falar, tá, Cristiano? E o que está acontecendo no mundo hoje, né, nessas últimas 2 semanas, aí, mais ou menos, nada mais é do que o reflexo de Daniel capítulo 10. Entendeu? O mundo entrou num caos por causa de uma miséria de uma doença aí. Entendeu? Não adianta você tossir escondido não que eu ouvi, tá, Cristiano? Disfarça, não. Falaram que eu não sou o coronavírus, eu sou o coronavírus. Pois é. Então, assim, o mundo entrou num caos por causa de uma porcaria de um vírus que chegou e vai passar. Entendeu? E o que estava acontecendo lá na época de Daniel? Aparentemente, era só uma questão política. Né? Aos nossos olhos, aos olhos humanos, aos olhos do próprio Daniel, quem sabe, era uma questão política. Ele já vinha. Ele veio até do capítulo 1 até o 9, até o 8 ali, quando 7, né? Quando ele vinha falando, ele veio. Era um rei, substituiu o outro. E aí ele veio. Aí ele sabia, aí no primeiro capítulo 1 ele sabia que mostrava que Deus está no controle de tudo, depois mostrou novamente. Sempre isso. Então tá aí. Só que agora que vem para ele enxergar. Porque a gente vai ver na semana que vem, na outra, nesse capítulo 11 e 12, que ele vai trazer a revelação maior, mais detalhada do Rio Tigre, lá de tudo mais, e vai detalhar melhor. Mas hoje, no capítulo 10, ele fala no 11 e 12, que ele vai trazer mais explicação. Mas no 10, hoje, ele vem trazer algo que trouxe mais claro. Porque o Daniel até agora ele não enxergava isso. Então o que ele via? É esse o ponto que eu queria chegar. Assim, ele não sabia, eu escrevi ali para mim, Daniel, ele não sabia o tamanho do conflito. Ele via o que ele estava enxergando. E a hora que ele chegou agora, ele falou, mas eu não estou enxergando. Então o que ele fez? Ele falou, como eu não compreendo, o que ele fez? Tirou as semanas de oração lá de jejum e falou, não, eu preciso compreender. E ele não estava conseguindo entender. Sim. E quando depois que a gente vai chegar nesse tempo, que a gente vai ver. Aí o que ele fez? Já que eu não entendo, a gente vai entrar nas armas agora. Já pensou no tempo daquelas guerras medievais lá, que o pessoal lutava era de espada, dentro de Israel lá. Era tudo assim, era força bruta, correr de corpo a corpo com espada. Já pensou se hoje
um exército americano hoje com os aviões, com uma bomba só destrói tudo, contra aquele exército de Israel, daquele tempo dos antigos, daqueles tempos de Israel que lutava com milhares, 300, 30 mil, lutando corpo a corpo, com flecha, com espada, não sei lá. Não precisava nada, só vai lá e solta uma bomba. Bum. Então as guerras diferentes, as lutas diferentes. Assim como a gente vê que a guerra hoje é de um jeito, se eu for colocar a mesma guerra no tempos passados, o inimigo lá todo estava destruído. Ninguém sobrava ninguém. Sim. Hoje as guerras é outra. Então, assim, isso estou falando da guerra física, guerra normal. Mas, aí quando Daniel vê agora que a guerra não era a guerra luta, e sim a guerra espiritual. Quem estava dominando a coisa? E o ponto que eu estava querendo falar é o seguinte, assim, Daniel, é o que você falou, Daniel não estava entendendo, assim, Daniel, para ele poderia ser só uma questão política, mas mesmo assim, pela intimidade que ele tinha com Deus, ele buscou a Deus por uma solução, né? Ele estava vendo a profecia de Jeremias, que era para estar se cumprindo, não se cumprindo, porque Ciro ou Cambises, que era o filho de Ciro, sei lá quem foi o culpado dessa história, mas acatou aquelas cartas dos samaritanos e não deu para frente. Só que aí ele põe o joelho no chão, aí primeiro ponto, Daniel intercede. Daniel é um intercessor. Daniel tinha uma vida de oração e intercedia pelo seu povo. Nós precisamos fazer isso. É a primeira lição que a gente tem que ter em mente. Nós precisamos interceder pela igreja. Nós precisamos interceder pelo nosso país. Nós precisamos interceder pelas pessoas que estão à nossa volta, pelos nossos colegas de trabalho. A gente precisa interceder, a gente precisa orar. E aí vem a segunda lição. Gabriel, depois de Deus, a nossa oração move a mão de Deus. E isso fica claro quando Gabriel aparece, né? Gabriel aparece e revela e descortina a guerra espiritual para Daniel e fala: Daniel, olha só, eu estava aqui, já estou tentando brigar aqui há 21 dias com o rei da Pérsia. Na verdade, ele está falando de Satanás. Desde quando você começou o seu jejum, eu já estava lutando. Exatamente. E ele falou assim: cara, ainda assim eu não consegui. E aí eu chamei Miguel, eu chamei seu príncipe. Cara, mas ele só fez isso porque Daniel orou, né? Uhum. Então, assim, para que isso ocorra, para que Deus se mova, a gente tem que orar. Mas não é para a gente ficar empurrando Deus. É porque Ele nos respeita, Ele nos ama tanto que nos respeita. Então, se eu não quiser, Ele não vai fazer. Ô, Luciano, sabe o que eu vejo aqui também nesse relato, né? Que nessa questão aqui do que Daniel faz o seu jejum e oração, porque isso aconteceu exatamente quando o povo judeu voltou, né, para Jerusalém, quando o povo judeu volta, né, para poder reconstruir o templo e a cidade de Jerusalém, principalmente o templo, que era o centro da religião judaica. Uhum. E ali eles encontram uma forte oposição, que a gente estudou isso, né, no trimestre passado sobre a lição de Neemias e Esdras, né? E isso é uma coisa que, só um parênteses, é uma coisa que isso mostra pra... Só um parênteses, Cristiano. É uma coisa que eu nunca tinha me atentado. Daniel foi contemporâneo de Esdras e Neemias. Neemias não, mas de Esdras com certeza. Entendeu? Verdade. E o que isso mostra para mim? Essa questão da oposição. É que, trazendo para o lado espiritual, para a gente hoje, que não só Daniel e o povo de Deus sofreram forte oposição no passado, como nós sofremos oposições hoje também. Sim. Oposição dentro da igreja, oposição no trabalho, oposição dentro até da nossa própria família. E muitas vezes, como você falou, Gabriel também falou, a gente quer usar as armas erradas.
se hoje a gente encontra uma forte oposição dentro da igreja, que acontece, nós temos que ser realistas, né? Acontece, porque a gente tem um projeto na igreja, quer fazer isso, quer fazer um monte de coisa, e a gente sofre oposição. E às vezes a gente quer ir para o confronto direto, quando na verdade a gente tem que fazer exatamente o que Daniel fez. Se eu tenho um opositor dentro da igreja, ou dentro da família, ou em qualquer lugar no trabalho, o que eu tenho que fazer, eu como cristão? É orar, é jejuar, é entregar nas mãos de Deus e não entrar, entre aspas, no jogo dessa pessoa que está fazendo uma oposição a mim ou a qualquer outra pessoa e fazer o jogo dela. Não, eu como cristão, eu tenho que colocar os meus joelhos no chão, orar e, se precisar, jejuar também, pela minha vida e pela vida da pessoa também, porque nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, com certeza nós enfrentaremos fortes oposições. Mas eu queria falar uma coisinha. Por isso que o Abrindo conselho, parênteses só aí, terminar gente do Cristiano, só terminar o Cristiano. Por isso que Jesus falou para a gente orar pelos nossos inimigos. Isso também. Por quê? Porque não é, às vezes a gente coloca o inimigo como ele, a pessoa ser humano, mas por trás dele tem alguma coisa pior. Tem um inimigo que está ali incentivando ele. Então a gente ora por ele em vez de ficar aí para o confronto com ele. É verdade. Fala aí, Cris. Eu acho que, acima de tudo, é a gente ter cuidado para a gente não ser arma de Satanás. Porque a gente se colocar também só como certinho, a gente tem que ter cuidado. Poxa, eu fiz isso de errado. Eu não estou sendo instrumento de Deus. Eu não estou fazendo o que é correto. Eu olhar para mim. Porque é muito fácil a gente olhar para o outro e apontar o erro do outro. Mas a gente tem que ter cuidado para que nós possamos ser instrumentos de Deus. E se a gente for instrumento de Deus, automaticamente a gente vai fazer a vontade dele. Porque Cristo vive em nós, né? Então, assim, eu acredito que no tempo da história de Daniel, ele mesmo se sente fragilizado, ele tem medo, como a gente falou lá do tempo da cova dos leões, e agora nesse momento aqui, que ele intercede em oração, mas ele vê que há um confronto realmente, há uma luta constante, e que quando ele percebe, ele cai por terra, né? Ele se sente fragilizado, e aí o anjo vai e coloca a mão sobre ele e mostra tudo, que Deus é contigo, não fique assim, estamos lutando juntos. Mas aí é que está, a gente tem que ver de que lado realmente nós estamos. Nós muitas vezes podemos ceder ao caminho que não é de Deus de verdade. Será que estamos sempre no caminho que Deus quer que nós estejamos? Estamos do lado de Deus ou estamos sendo usados como instrumentos de Satanás? Antes de fazer o comentário... Rapidinho. Dini veio me avisar aqui que o pastor Josemir está no Lições da Bíblia no Novo Tempo. Ah, é? É verdade. Fala para ela que ele já passou lição no ES 3.0 online. Os caras são muito fracos. Mas ele faz reprise amanhã antes de você ir para a igreja, dá para ver. Se quiser, manda para ela o vídeo do YouTube do nosso canal. Sim, Josemir de casa já. Então, nessa parte de domingo aqui, a gente vê todas as armas. Rapidinho, Gabriel, rapidinho. Só um minutinho. Quero dar boas-vindas aí a Lima, Celinho, que está conectando o áudio ainda, não ouviu a gente, mas Gisele e Augusto que chegaram também. Entendeu? Tâmara eu já falei, né? A gente já falou. Por enquanto, somos esses. Mas sejam bem-vindos aí à nossa classe de professores, viu? Lima, tá ouvindo a gente? Ele deve estar com o microfone desligado. Não está, não. Tá ligado? Tá ligado. Lima, tá ouvindo a gente? Mas, enfim. E o que eu queria comentar, Gabriel, rapidinho antes de você me emendar na parte do domingo, eu queria
focar em duas coisas. Assim. A lição traz 2 pontos que a gente precisa abordar com os nossos digníssimos alunos amanhã. São 2 pontos básicos. Primeiro, a gente já falou os 2 aqui, mas é bom ressaltar. Primeiro, a gente vive numa guerra invisível. A gente vive numa guerra espiritual invisível. Né? Eu estava conversando, eu até mandei mensagem hoje para vocês no grupo, porque, na verdade, eu comecei a conversar isso num outro grupo que eu nunca parei para conversar sobre isso, mas num dado momento ali eu senti necessidade e escrevi aquele texto e falei, vou encaminhar para os outros amigos também. Cara, imagina a situação, cara. A gente, por causa de um miserável de um vírus vagabunde. Seja bem-vindo aí, Celinho. Tá ouvindo a gente? Estamos aí. Beleza. A Celinho aí, Luciano. A Celinho aí, Luciano. Celinho, ancião de dias. Ele chegou na lição errada. De dias e de noites. Ele é ancião de dias e de noites. Mas então, eu estava comentando no grupo lá do WhatsApp e falei o seguinte, cara, imagina, uma lição, um vírusinho miserável fez com que a bolsa só da Bolsa do Brasil caísse em 2 semanas 40%. Pânico generalizado. Então, assim, agora você imagina numa situação em que realmente uma catástrofe de saúde pública mundial aconteça, consequentemente vai provocar uma catástrofe econômica e junte-se a isso, de repente, uma mega catástrofe ambiental, várias catástrofes ambientais, tudo acontecendo ao mesmo tempo, e vem um cara lá de confiança, com carisma, e levanta e fala, não, olha só, se a gente se reunir num determinado dia da semana, tudo vai dar certo. Um dia especial para a família, um dia especial para o meio ambiente, um dia especial. Cara, que bonito, né? E aí, a maioria se junta, vai lá e participa e tal, mas tem um povinho miserável ali que não quer saber. E as paradas continuam descendo. A lenha continua caindo no mundo. E aí alguém, esse mesmo líder, carismático, bonitinho, senhorzinho, vira e levanta e fala, olha, infelizmente isso tudo está caindo porque alguns ainda não compreenderam a gravidade da situação e que precisam ser convencidos de que a gente precisa adorar a Deus nesse dia e estar juntos nesse dia. Cara, imagina a situação. Então, assim, eu vou deixar você falar, Augusto. Eu sabia que você ia levantar a mão aí, eu vi que você estava se coçando. Fala, Augusto. Mas, assim... Boa noite, Augusto. Assim, boa noite, José. A gente está numa mega guerra espiritual. Mas a gente tem que ter ciência de que a gente tem um príncipe vitorioso do nosso lado. Alguém que vai nos defender o tempo inteiro. Tá? Alguém que lute por nós o tempo todo. Exatamente. E isso é importante a gente ressaltar. Por quê? Porque hoje a maioria das igrejas vem Miguel não como o Senhor Jesus. Vem Miguel um anjo qualquer. Como um anjo qualquer. E a gente vai perceber que Miguel aparece na Bíblia toda vez que Deus guerreia pelo seu povo. E a gente vai perceber mais ainda, uma coisa que a lição não traz, e aquele livro que eu faço merchan toda vez aqui nas nossas reuniões, o autor fala, para quem não viu é esse aqui. Tô achando que o Luciano tá ganhando alguma coisa. Não tô não. Segredos de Daniel. Luciano. Só concluir aqui, Celinho. Já deixa você falar. Só concluir aqui. Luciano. Oi, Celinho. É o seguinte, Jesus ele pode se apresentar da forma que ele quiser. Exato. Ele pode se apresentar numa sarça, ele pode apresentar como um anjo comandante dos céus, ele pode se apresentar da forma que ele quiser.
ele tem vários títulos. Essa é a grande verdade. E ele é Deus. E é interessante ver na Bíblia que em várias ocasiões, apesar dele não se apresentar como Miguel em todo o tempo, mas você vai ver que lá em Josué, nos Salmos, lá nos livros do Velho Testamento, quando Deus ele é apresentado como um guerreiro que guerreia pelo seu povo, e ainda vem não vem o nome de Miguel, mas vem o significado do nome de Miguel normalmente nesses textos. E são vários mesmo, que vem assim: quem é semelhante ao nosso Deus? E qual é o significado de Miguel? Quem é como Deus? Então, assim, quem é como Deus? Exatamente. Então, assim, o nosso príncipe, o príncipe do seu povo, é Jesus Cristo, né? Augusto, pode falar aí. Só vou avisar que faltam 5 minutos. Se cair a sala, eu vou mandar o link de novo lá no grupo da Escola Sabatina e no grupo da liderança. É só clicar de novo e a gente entra na nova sala, tá bom? Vamos até cair. Tá bom. Então, essa semana foi muito interessante. Assim, a gente já está com todo um preparo, né, para esse. E muita gente já, assim, pegando Apocalipse, né, não podemos esquecer que fatores contribuintes em outros países, né, acabaram sendo de colaboração. Alô? Estou te ouvindo. Vamos ouvindo, Augusto. Acabaram sendo de colaboração de seitas, se dizendo cristãs, né? E que ajudaram na disseminação do vírus por visão torta, né? da Bíblia, né? E aí você já vê esse foco um pouco mudando, né? Olhando para a gente assim, podendo olhar para a gente meio atravessado, né? Isso é um ponto. Mas o ponto que mais me impressionou foi o seguinte: não sei se vocês pararam para pensar qual foi a última grande pandemia que a gente teve, e não faz muito tempo. H1N1. Mas isso, o H1N1, né? Ali por volta de 2007, 2008, né? E se vocês pararem para analisar, o que a gente teve de mobilização mundial, né? Qual foi o impacto, de fato, financeiro, na dinâmica de trabalho? Está muito ruim. Eu não parei de trabalhar na época do H1N1. Não sei se alguém aqui teve alguma mobilização especial, né? E ele é um vírus 40% mais infeccioso. O áudio está ficando prejudicado, viu? Celinho, eu tô achando que é a sua internet, Celinho, porque aqui eu tô ouvindo bem. Eu também estou ouvindo. Não, tá pontilhando a palavra, né? Indo, voltando. Mas também está entrando muita mensagem aqui também, e quando entra, a coisa complica um pouquinho. Que a internet deve estar fraca. Competição de tráfego, né? Mas, então, assim, um vírus 40% mais contagioso, entre 20% e 30% mais letal. Então, hoje a gente tem um vírus que, em cerca de 80% dos casos, ele é uma gripe comum, até relativamente leve. Tem um percentual bastante significativo de pessoas assintomáticas, né? Ele só é bem contagioso, né? Não pode dar bobeira que você pega ele, mas o influenza também, né? Não deixa por menos. O que mudou, né? O que mudou do H1N1 para cá? Por que se gera tanto pânico, né? Foi apenas, na minha visão, né, a nossa mudança de perspectiva em relação a esse acontecimento, entendeu? Porque ele é menos grave do que foi e teve consequências tão mais catastróficas, né? Esse é um cenário que mostra a progressão, né, do tempo do fim, entendeu? Porque isso é uma coisa que a gente precisa, né? Se você parar para pensar essa afirmação que você fez, Luciano, que eu acho que é perfeita, né? Vir um cara e falar sobre, é aquele povo, etc. Para quem olha isso e não é da cultura adventista, fala, pô, mas como assim?
um papo, ou alguém vai falar que é um grupinho, o que isso tem a ver, entendeu? E etc. Essa visão nossa extremada sobre os acontecimentos cotidianos é que vai pavimentando esse caminho, entendeu? Então, eu vejo cada vez mais próximo a conjuntura, né? Vai ter uma circunstância específica, um somatório de fatores, como você falou, né? Mas a nossa visão de mundo já está começando a ficar adequada. Não só a nossa. Já vai, né? cair, tá? A humanidade como um todo. Você ia falar alguma coisa aí? Então, para quem entrou agora, ó, primeiro ponto da lição, que as armas que a gente vai usar são as armas para a luta espiritual, e que quando Daniel viu que por ele mesmo não ia conseguir fazer nada, então Daniel pegou e começou a orar, e mesmo vendo que não tinha resposta, ele continuou orando, insistindo, por semanas. Isso é observar que a oração é orar sem cessar. Uma oração constante. Depois ele orava pelos outros. A gente vai ver na lição essa semana que foi dito que Daniel ele não foi egoísta, porque por ele já tinha 90 anos, quase 90 anos. Ele orar para que restabeleça Jerusalém, lá tudo. Ele já não tinha mais perspectiva de ir para voltar para Jerusalém. Eu não volto mais para lá, o que eu vou ficar me estressando com isso? Como se fosse assim, de ser humano egoísta, como a gente podia ser. Não, mas ele estava preocupado com o povo dele, para voltar. Ele orava sem cessar e orava intercessório pelo povo de Deus. E quando a gente vê isso, a gente vê a oração de Jó. Quando Jó orava pelos seus filhos, orando pelos amigos dele que estavam criticando ele, ele foi muito abençoado. Então, orar pelos outros, a gente recebe muitas bênçãos. Gabriel, na semana passada, Gabriel, a lição também dizia que ele se incluía na oração a Deus como povo. Como ele também ele se incluía naquilo ali. Ele foi um homem que realmente teve uma vida muito, muito feliz com Deus, dedicou sua vida, era um homem de uma santidade muito grande, uma profundidade, um relacionamento muito grande com Deus, mas ele se incluía com todos aqueles ali dentro da oração, confessando os pecados e buscando o poder de Deus para restaurar. E o Gabriel falou uma coisa aí agora, comparando a situação com Jó. Eu acho que ficou claro para todo mundo que esse capítulo 10 é exatamente um paralelo a Jó, né? Porque Deus, ele descortina para a gente a guerra invisível que a gente vive, né? Desculpa eu estar batendo nisso, porque eu acho que mais do que a gente passar dia a dia da lição, isso a gente vai fazer amanhã de qualquer forma. Mas eu acho que a gente tem que tirar daqui os pontos chaves dessa lição, que são a batalha espiritual que a gente vive. Isso envolve, como envolveu lá a questão do retorno, da reconstrução do templo, em Jerusalém. Isso envolve o coronavírus hoje. Isso envolve o que acontece no nosso trabalho hoje. Isso envolve o que está dentro do ônibus hoje. Então, assim, a gente vive numa guerra espiritual. Enquanto a gente não tiver essa consciência, a gente vai ter uma vida dentro da igreja e uma vida fora da igreja. A gente vai ser uma pessoa dentro da igreja e uma pessoa fora da igreja. Né? Luciano, fala. E uma outra coisa que às vezes passa despercebido, né, nessa história aí, dessa batalha aí, né? Como você falou, e o pessoal também falou aí também, Gabriel, né, e todo mundo aí, é que qual era o interesse qual era o interesse de Satanás em atrapalhar, né, que na verdade quem estava por trás disso era ele, né? Ele usa exatamente ali os samaritanos, né, para que
o povo judeu não reconstruísse, né, a cidade, principalmente o templo, né, que era o centro da religião judaica, por que o interesse de Satanás para que o povo judeu não reconstruísse o templo? Para não restabelecer o serviço do santuário. Exatamente. Tem um interesse nisso aí, que era exatamente isso que o Gabriel acabou de falar. Por que ele não queria que reconstruísse? Eu atrapalhar essa reconstrução? É porque o templo era exatamente era o local onde o povo ia adorar a Deus. E Satanás, ele não tem interesse nas pessoas que elas adorem a Deus, né? Então esse era o foco principal desse conflito aí, dessa batalha aí. Então Daniel, ou o anjo revelou a Daniel exatamente esse conflito, porque como o apóstolo Paulo disse, que a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, né? Mas é contra as forças do mal. Então, a gente precisa ter os olhos espirituais, porque, como o Luciano colocou aí, falou aí também da história de Jó, que foi também, além de uma batalha física, também foi uma batalha espiritual. Também a gente percebe também ali na história de Elias contra os profetas de Baal. Parece que aquele conflito ali era um conflito físico, né? Mas, na verdade, era uma batalha espiritual. Ali era exatamente naquele desafio que Elias fez aos profetas de Baal, né? Quem seria o Deus único e verdadeiro, né? Então, tudo isso a gente precisa olhar com os olhos espirituais, né? Toda essa guerra que o mundo vive hoje, que o universo vive hoje, é uma guerra espiritual entre as forças do bem e as forças opositoras do mal. Então, a gente precisa estar preparado para a gente, como o Luciano falou lá no início da nossa reunião, para nós usarmos as armas certas, né? Porque se é uma guerra espiritual, como o Luciano colocou bem, então a gente não pode usar armas físicas, armas espirituais. E qual é as armas que nós temos à nossa disposição? É exatamente a oração, o jejum e o estudo da palavra de Deus. Ô, Cristiano. Porque a gente só conseguiremos, rapidinho, Sérgio, nós só conseguiremos vencer essa batalha pelo poder de Deus e usando as armas que Deus coloca à nossa disposição. A intenção dele sempre foi e sempre será tirar o foco do relacionamento com Deus. E exatamente. Quando ele tira esse foco de você, você vai caminhar justamente para o lado oposto. Então, você não vai ser mais uma pessoa que vai fazer objeção a ele, entendeu? Mas quando você se relaciona com Deus, já é um perigo para ele. Ele sabe que... Porque quando você está com Deus, meu amigo, você alcança tudo. Isso que é verdade. É verdade. Isso aí. Então, depois de tudo, toda essa história dentro de Jó, era o interessante a gente ver que ele está orando, lutando por alguma coisa que não sabe por que está acontecendo. Mas o importante é continuar orando, porque saber que Deus está no controle. Mas, independente da gente não saber o porquê. Por isso que a pergunta geralmente não é por quê, e sim para quê. Porque para que Deus está permitindo tal coisa? Ele vai me mostrar de alguma forma. E continuar orando, suplicando que Deus vai mostrar. E aí a gente vê que agora, com tudo isso, aparece de repente um ser diferente da frente de Daniel, né? Um príncipe, o semblante com os olhos de fogo, os pés de bronze, cabelo e veste branco como a neve,
e de tal forma que ele começa a falar agora a explicação. A primeira coisa que o anjo, essa pessoa, esse ser especial, fala com Daniel é que essas coisas não é agora, Daniel, essa coisa é lá para o fim. Então não se preocupe com isso que está te incomodando. Então agora já a primeira coisa já fala, ó, aquilo que está te incomodando muito, esquece. Esse é lá para o tempo do fim. E aí ele começa a descortinar o e de repente o Daniel cai por terra e não perde todas as suas forças, porque ele não consegue resistir à presença do comandante. E esse anjo que apareceu agora especial, não é um anjo especial, a ser especial, ele é dito como se fosse o filho do homem. E é tratado como a gente falou antes, lá quando estava a referência, quando teve no tempo de Josué, quando Josué estava precisando para lutar, e o comandante, sempre como um ser que era um ser de pronto para a guerra, pronto para a batalha. E mostrar que essa batalha, Daniel, não é a batalha que para você. Essa batalha, a tua parte é o que você está fazendo. Antes mesmo, quando você começou a suplicar, a semana de oração aí, ou quando você começou a orar, eu já estava lutando com você. E Gabriel já estava ali lutando, estou contigo. Até agora, eu estou lutando com as hostes inimigas, mostrando para ele agora, estou lutando com tudo isso. Só que eu não estou conseguindo vencer. Então está vindo agora esse ser especial, que é o Miguel, ele vai vir e ele vai vencer, porque essa luta não é minha, não é sua. É a luta, agora é a luta completa de Deus contra o inimigo. Agora vocês imaginem, dá licença falar uma coisa. Quando foi é maravilhoso quando Paulo registrou essa passagem realmente, quando ele fala que a luta não é contra o sangue nem contra a carne. Se um anjo poderoso como Gabriel não conseguiu resistir, teve dificuldades para vencer, foi preciso que Jesus viesse em socorro dele para que ele pudesse superar o problema. Então imagine nós como seres humanos, se nós não tivermos alicerçado com Deus, como vai ser uma coisa dessa? A gente não vence. Jesus vence por nós. Ele já venceu. Essa é a verdade. Tio Célio, é interessante também, né, que isso me fez lembrar daquele relato agora, não sei, me falha a memória agora, que foi do rei, acho que foi Josafá, né, que estava se preparando para a guerra, e aí o anjo diz assim, ó, fica tranquilo que essa batalha não é sua, mas essa batalha é do Senhor. Né? E interessante que ele estava preparando lá, né, a sua estratégia de guerra, né, para poder lutar contra o inimigo, e aí o anjo diz assim, ó, não faça nada, apenas louve, porque essa batalha não é sua, essa batalha é do Senhor. E ele não precisou fazer nada, apenas louvar a Deus. E aí aconteceu que Deus destruiu aquele exército todo, né, do inimigo, porque exatamente é isso que você falou, tio Célio. Essa luta, essa batalha não é nossa, até porque o inimigo é muito mais forte do que a gente, né? Então a gente precisa entregar nas mãos de Deus, porque ou entregar essa guerra, essa batalha nas mãos de Miguel, porque ele é o grande comandante, ele é o nosso grande príncipe, e o único que pode vencer o inimigo é ele. E a gente vence através dele, né? É o nosso escudo. Eu acho isso muito interessante, assim, pensar sobre um outro prisma nisso, né? Que assim, foi preciso que Miguel viesse ajudar o anjo, né? Mas a gente tem que pensar hoje que é de um outro jeito, que é possível, né? Naquela época foi possível que Miguel venha ajudar, porque ele pode tudo, né? Então é hoje possível que Miguel venha me ajudar na minha luta, né? Se for uma luta legítima, se eu estiver junto dele, seguindo o propósito dele, né? Ele vai vir e vai me ajudar, e não tem como eu perder, né? A verdade está constantemente contigo. Exatamente. Então, assim, a gente tem que olhar, a gente olha para essa experiência de Daniel e fala, poxa, mas Daniel, né? Daniel era um homem de Deus, né? Assim, tinha uma comunhão
muito próxima, né? Então, tudo ia colaborar para que esse sentimento dele fosse resolvido, essa angústia dele fosse resolvida e que o problema realmente, no final das contas, fosse resolvido, senão ele não ficaria em paz, né? Mas mais do que isso, ele estava angustiado por um fator que estava ali atrapalhando um propósito que era de Deus, né? Ele, com a proximidade dele, na verdade, a vontade dele era a vontade de Deus. Então, se a gente tiver os nossos projetos todos colocados dessa forma, aí Miguel vem sempre. Aí não tem chance, aí é goleada. É verdade, Augusto. Esse aí. Depois dessa goleada, viu? Depois a lição vem falando de o que o anjo fez, né? Quando Daniel cai, então o anjo vem e socorre Daniel, né? Então aí primeiro ele fala que ele ajuda Daniel a ficar de pé. Então Daniel pode ficar de pé e ouvir as palavras de conforto vindas do céu. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e humilhar perante Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Ou seja, isso mostra que nós... Deus já sabe o que eu quero. Não precisa ficar pedindo, não precisa mostrar, não precisa orar, não precisa fazer nada. Deus já sabe por que ele não faz. Mas aqui vem mostrar o quê? Que tudo que Daniel fez, mas fez. Que eu vim porque Daniel estava suplicando. Então, por causa da tua súplica, ele sabia, mostrou o teu desejo, é porque eu vim. Então, a oração do servo moveu o céu. As nossas orações nos movem a mão de Deus para nos ajudar. Eu vou ser bem honesto com vocês. Um dos conceitos bíblicos que eu menos entendo e que eu mais gostaria de entender é o conceito de oração. Justamente por isso. Deus já sabe por que eu tenho que ficar suplicando. Exatamente. Deus sabe de todas as coisas, mas ainda assim, por algum motivo, ele se limita a fazer as coisas na minha vida em relação, assim, baseado nas minhas orações, né? E assim, e não é imediato também. Deus deseja. Que parábola lá que Jesus contou do insistente lá, né? Exatamente. Deus deseja que eu insista. Vai mostrar, você precisa insistir. Por que se ele já sabe, por que eu vou ter que ficar insistindo? Exato. Mas, apesar da gente não entender perfeitamente o conceito, a gente precisa crer que ele ouve e ele atende às nossas orações, né? Deus, ele veio em pessoa, e é isso que a gente precisa definir muito bem para os irmãos na igreja, explicar muito bem que Miguel é Jesus Cristo, e aí explicar baseado nas passagens bíblicas, principalmente dos livros de Daniel, do livro de Judas, a comparação com o texto que está lá em Josué. O texto que está lá em Josué, quando o anjo do Senhor aparece para Josué, é a mesma expressão usada em Daniel, né? O príncipe do exército, né? Luciano, tem um vídeo do Michelson Borges, que ele faz um compilado disso, que é muito bom. É um vídeo, se eu não me engano, até meio antigo. Não sei se nessa nova série de estudos que ele está fazendo agora tem isso, mas nesse vídeo que ele estava dando uma palestra, uma pregação, é bem legal. Acho que valia a pena a gente... Aliás, a gente vai pegar, né? E encaminhar alguns vídeos assim, relevantes para os irmãos, entendeu? Porque vários deles não têm essa sagacidade de chegar e fazer uma busca e de repente também não tem uma curiosidade para pesquisar um tema mais, né, espinhoso ali da Bíblia, e aí acaba não tendo acesso a esse conteúdo. É interessante a gente encaminhar esse tipo de conteúdo, porque Miguel, ser Jesus é algo que é muito refutado por aí, né? Um argumento rejeitado, né? Apesar de todas as evidências. Aliás, se vocês observarem em algumas traduções, e até essa semana agora estava verificando, antigamente a Bíblia trazia o anjo do Senhor, quando estava no anjo do Senhor, com a letra maiúscula. O anjo, a letra anjo, salientando que era um anjo poderoso, não era um anjo comum, quanto qualquer.
hoje já estão colocando isso de maneira assim comum, estão tirando isso aqui. Não sei se vocês já observaram isso. Mas toda vez que a Bíblia tiver lá anjo com A maiúsculo, está se referindo a Cristo, a Jesus. Anjo do Senhor, né? Está se referindo a Cristo, né? O anjo do Senhor, sempre com letra maiúscula. E isso fica muito claro no texto do pai de Sansão, né? Quando ele vê o anjo do Senhor, ele diz: vou morrer porque vi o anjo do Senhor, né? Isso, estive na presença de Deus, né? Lá ele se apresenta também para Moisés na sarça ardente também como anjo do Senhor, né? Parece ali. E era o próprio Deus que estava conversando com Moisés. Era o próprio Deus conversando com Moisés na sarça ardente. Sim, a gente não pode esquecer da etimologia da palavra anjo, né? Porque, assim, é um mensageiro, né? Então, anjo por si só não é um termo, não é um nome de alguém ou alguma coisa, mas é uma categoria, é uma função, né? Você vai comunicar alguma coisa para alguém. E aí, anjo do Senhor, né, é um representante importantíssimo, né, de importância máxima, né? Sim. Isso sim, anjo do Senhor é um título, né? Então, assim, as pessoas se negam a fazer um raciocínio pegando toda a linha, né? Toda a Bíblia, pegando todas as evidências, aí soma e chega lá na conclusão. Ah, não, é texto aqui, texto lá e joga o que está aqui. Aí daqui a pouco pega um negócio lá e joga o que está lá. E aí fica complicado. Né? Caian, queremos ouvir você. Opa! Estou aqui, peguei a conversa um pouquinho pela metade aqui. Estou acompanhando aqui vocês, mas estou gostando. Realmente, essa questão aí que o Augusto acabou de falar foi muito bem colocado. A questão de anjo realmente é mensageiro, né? Mensageiro do Senhor. E, infelizmente, isso tem se perdido, inclusive, dentro da nossa igreja. Tanto a questão do anjo do Senhor e Miguel. Miguel, que é uma coisa tão comum, né, na nossa igreja. Hoje, até isso está se perdendo devido à concepção evangélica que está tomando no nosso meio, a questão simplória. Mas, como o senhor falou, até as traduções bíblicas, se pega a Bíblia, se não me engano, a Mensagem também, ela já não está mais colocando em caixa alta a palavra anjo do Senhor. E isso, na verdade, tem reduzido o papel que Cristo faz. Cristo é muito mais do que tudo isso que as pessoas pensam, né? Quando você vê a atuação dele no Antigo Testamento, você vê como que Cristo está em tudo, entendeu? Tudo. E quanto as pessoas acham que Cristo está somente no Novo Testamento. Jesus é apresentado apenas no Novo Testamento. Mas no Antigo, quando você tem essa concepção da questão do anjo do Senhor, você vê ele presente em todas as coisas. É verdade. Inclusive, né, Caian, como a gente está estudando aí o livro de Daniel, quando aparece aquele ser majestoso dentro da sarça ardente com os companheiros de Daniel, é o próprio Cristo que estava ali dentro com os seus servos, né, protegendo. Com certeza. Os seus servos, e também a Daniel lá dos leões, né, quando foi jogado dentro da cova dos leões. É o próprio Cristo na pessoa de um anjo, né? Ali dentro protegendo o seu servo. E você vê a importância que Nabucodonosor notou uma diferença muito grande entre os três para ele, não é isso? Exatamente. Viu como ele sobressai? Majestoso. Isso aí. Então, quando a gente vê agora o que aconteceu com o Daniel, em terceiro ponto, a gente vê agora, voltando lá no Luciano. Eu estava pensando na oração, Luciano. A gente fala, por que da insistência na oração? Será que o Daniel precisava ficar orando 3 semanas? Já era um camarada tão dedicado, tão especial, e ele ficou por 2, 3 semanas insistindo com Deus para entender, para suplicando a Deus a oração? E a gente vê que por que da insistência. Eu não sei se em alguns pontos, que às vezes para tirar dúvida, assim, que você perguntou, eu não sei se tem um propósito que a gente não conhece. Por trás, só Deus conhece as coisas. E alguns talvez a insistência, não? Alguns pontos que às vezes tem essa insistência que a gente precisa pedir, talvez para poder testar a nossa confiança em Deus. Isso aí. Porque a gente parece que, às vezes, pedir e receber. Fica muito tranquilo.
Agora você vê no primeiro ponto, quando o Daniel insistia e não vê resposta, é a hora que você vê o quanto você confia. Quando você não tem resposta, é que você vê o quanto você confia. E a necessidade faz ele buscar mais ainda, né? Quando você tem a resposta daquilo que você pede, parece que foi, eu pedi e recebi. Sei lá, parece que até você foi poderoso. Sei lá, é fácil demais, é fácil demais. Agora, quando você pede e não recebe, você continua confiando em quem você pediu. Isso aí. Insistência. Gabriel. Isso que mostra o quanto você confia na pessoa que você está pedindo. Então, se você pede a Deus tal força, tal sabedoria, e você... Até quando parece que vai testar para você saber o quanto você realmente confia e está pronto para aceitar a decisão que está. Então, depois de tudo que aconteceu com ele, no terceiro ponto, a gente vê a recompensa. Que aí veio o terceiro anjo e pegou e colocou ele de pé, consolou ele e falou assim, Daniel, paz seja contigo. Fique Gabriel, tranquilo. Vale do Jaboque, Gabriel. O Vale do Jaboque com Jacó. Lutou a noite toda com o anjo. É brincadeira? Então, e aí, quando chegou aqui no final, ele fala, não temos homem muito amado. Paz seja contigo, ser forte e ser forte. Isso aí. Quer dizer que tudo que você fez não foi em vão. É porque a luta não era tua, Daniel. A luta ele vai revelar agora, a luta era de Deus. Então, o que acontece? Ser forte, você é muito amado. Tudo que você fez até agora foi de muito valor. Você é muito amado por Deus. E é gostoso essa parte, viu? Gilcélio, e tem uma coisa importante também, a questão aí já que a lição está falando muito aí da oração de Daniel, a oração, por que a oração é tão importante? É porque a oração é a maneira pelo qual nós nos relacionamos com Deus, porque antes do pecado, como que o homem se comunicava com Deus? Era face a face, né? Trazendo para os dias de hoje, né? Como os jovens falam, era tete a tete, olho no olho, né? E depois do pecado, Deus usou outras formas de falar com o ser humano. E hoje, a forma que nós temos de falar com Deus, de nos relacionarmos com Deus, é através da oração e do estudo da palavra de Deus. Por quê? Porque quando nós estamos estudando a palavra de Deus ou lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, é Deus falando conosco. Não é isso? Uhum. Quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente estuda a palavra de Deus, é Deus falando conosco. E como que a gente fala com Deus? É através da oração. É através da oração que nós desenvolvemos o relacionamento com Deus. Então é por isso que Daniel orava, era por isso que Moisés orava, era por isso que Jacó orava, era por isso que Abraão era um homem de oração, Davi era um homem de oração, e Paulo, Pedro, todos esses homens eram homens de oração. Por quê? Porque é através da oração que a gente se relaciona com Deus, que nós falamos com Deus. Então é por isso que a oração é tão importante, porque Deus quer se relacionar conosco. E é através da oração que a gente fala com Deus. Verdade, gente. Uma vez que o homem perdeu aquela sintonia face a face com Deus, Deus abriu esse campo para que o homem possa se comunicar com ele, através da oração. Isso aí. Sim. Então, agora a gente vê a revelação exatamente em Daniel 10, 20, 21. Aí agora, Daniel, agora você vai entender a revelação. E a gente vê o que agora é revelado para Daniel exatamente o que aconteceu. O mensageiro mostra que a gente pode ver agora, lá no começo de Daniel 1, quando começam os problemas com Nabucodonosor, você vê que quando Deus tira rei, coloca rei dali de Nabucodonosor, não parece que não tem uma oposição. Deus chegou e simplesmente tirou Nabucodonosor, foi lá para o mato depois lá comer capim com os animais. Parece que não foi tranquilo as coisas que aconteceram até agora. Parece que Deus falou assim, mudou e acabou.
Só que agora você vê que foi uma coisa mais difícil. Aí é que ele mostra para Daniel agora exatamente. Você vê que a oposição de qualquer rei humano contra Deus não tinha problema nenhum. Aí agora ele mostra o problema é que quem está por trás do rei. Que agora há outros interesses maiores. E o interesse que está por trás de Ciro. O Ciro, por ele mesmo, Deus já tinha movido o Ciro já tinha assinado a decreto, já tinha feito o que tivesse. Só que tem alguém que está sempre ali, ó, por trás de Ciro. O inimigo de Deus está ali, ó. Ele está dominando Ciro e não está deixando que Ciro deixe liberar. Aí agora Daniel consegue ver, puxa, então não é o Ciro, o problema não é Ciro. Ciro até tinha disposição que Deus vai mover, Ciro teria feito. Mas eles estavam lutando porque não é Ciro. O inimigo de Deus, as hostes inimigas, está toda fazendo com que Ciro volte atrás. Na verdade, diante de Ciro agir, Ciro já tinha sido escolhido por Deus. É verdade, isso que eu ia falar. Quer dizer, agora, quando Ciro agora está disposto a abrir a mão para que o povo retorne, o que o inimigo faz? Lança as trevas para poder evitar que ele realmente libere. Gente, e aí agora é a luta. 10 minutinhos. Vamos encerrar, tá? Vamos encerrando. Tá bom. Então a gente vê tudo até agora que essa luta toda agora foi revelado que a luta é uma luta espiritual. A luta não era de Daniel. A luta era maior do que o ser humano podia imaginar. Não era entre rei, não era entre rei e Daniel, não era de nada. Era o inimigo de Deus mesmo que estava lutando contra Deus. Assim, hein, Gabriel? Assim como ele estava por trás né, dessa batalha aí, né, contra o povo de Deus aí no tempo de Daniel, né, tentando influenciar Ciro a não permitir que o povo reconstruísse o templo, é aquela mesma história de sempre. É assim como ele estava por trás, né, lá nos tempos de Esté, né, usando Amã para destruir o povo de Deus. E aí aquela velha história, né, que a gente estava batendo na tecla muito isso, de nós termos a visão espiritual para esse grande conflito que existe, né, no universo todo, né, que é entre as forças do bem e forças do mal, né? Aí o primo de Esther, né, aconselhou ela, abriu os olhos dela para que ela agisse em favor do povo de Deus e Esther, o que Esther fez? A mesma coisa que Daniel fez. Orou, chamou o povo para quê? Né? Ela convocou o seu povo para orar e jejuar. É a mesma história de Daniel, né? Então, gente, isso é muito interessante, né? E hoje nós precisamos fazer a mesma coisa. Existe um conflito cósmico e a gente só vai vencer, né, essa batalha, né, através da oração, pedindo a Deus que nos ajude, porque sozinho nós não iremos conseguir. Verdade. Bom, gente, eu acho que é isso aí, né? Luciano, fala, Celim. Eu quero uma posição. Qual é o horário realmente que vocês têm entrado? A parte inicial. 8h30. 8h30? Isso. Aí, 8h30 a gente já começa a 8h15 a gente já começa a se falar e tal, para 8h30 começar. Aí um outro chega atrasado, a gente acaba dando aí um intervalinho aí de 5, 10 minutos para o pessoal entrar. Mas o horário oficial é 8h30. Tá bom. Tá bom? Beleza. Beleza, então, gente. Então aí a gente vê. Então, o mesmo príncipe que venceu é o mesmo príncipe que venceu no deserto e é o mesmo príncipe que está por nós. E é o mesmo que Paulo fala lá em Romanos 8:37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por amor daquele que nos amou. Então, o príncipe Miguel, ele é vitorioso e ele que tem condições de vencer por nós. Essa é a principal da lição. É isso aí. Valeu, gente. Caian, você ora pra gente, por favor? Oro sim, pode deixar. Vamos orar. Tá me ouvindo aí todo mundo, né? Vamos orar então. Querido Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque hoje entendemos a Tua atuação na vida de Daniel e como o Senhor intercede e está sempre ao nosso lado.
Também, ó Pai, vimos, ó Deus, que o Senhor enviou o teu Filho para, em tantos momentos, não só no Novo Testamento, quanto muitos mostram, mas atuando em todos os momentos. E quero pedir a Ti que o Senhor possa atuar na nossa vida e em nossa igreja também. Amém. Ajude-nos, ó Pai, para que possamos apresentar o Senhor para cada um dos alunos da Escola Sabatina. Amém. Que eles possam realmente entender que, da mesma maneira que o Senhor agiu no passado, tem propósitos para cada um de nós também. Amém. Quero te pedir agora em especial por cada um dos professores. Abençoe nosso culto de amanhã, aqueles que estarão presentes, aqueles que por algum motivo assistirão online, mas que possam ser abençoados da mesma maneira, em nome de Jesus. Amém. Amém.